Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa tarde maravilhosa que Deus preparou para nós estamos falando sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Que diferença ele faz na vida do crente? O porquê que é tão importante nós compreendermos essa pessoa bendita, a terceira pessoa da Trindade, esse Deus poderoso que opera, que habita na vida do crente, daquele que nasceu de novo, daquele que firmou uma aliança com Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a seguinte temática: por que nós precisamos do poder do Espírito Santo nas nossas vidas? Por que nós precisamos do poder do Espírito Santo nas nossas vidas? Então, fique atento, abra o seu coração para aquilo que Deus quer nos ensinar. Nós estamos baseados aqui no texto de 1 Coríntios 2, de 9 a 12. O texto sagrado diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, e aqui é espírito humano, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Que essa palavra entre no seu coração. E também queremos ler Atos capítulo 1, de 4 a 8. E comendo com eles, determinou-lhes Jesus que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, disse Jesus, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? E respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, de 4 a 8. Então, nós já vimos um pouquinho ontem, no nosso vídeo anterior, como que a Bíblia descreve o Espírito Santo, de modos diferentes, por nomes diferentes, através de símbolos bíblicos, e como o Espírito Santo trabalha através de nós, como discípulos de Jesus. Foi o que nós vimos ontem, a pessoa e obra do Espírito Santo, parte 1. Hoje, na parte 2, nós vamos falar por que precisamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas, de acordo com esses textos que nós acabamos de ler para vocês. Há pelo menos 4 razões, 4 explicações do porquê que nós precisamos do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Primeira explicação, primeiro princípio, queremos ensinar ao seu coração, é porque precisamos ser feitos filhos de Deus. Eu e você que nascemos de novo, fizemos uma aliança com Deus, precisamos ser feitos filhos de Deus. E quem faz isso não somos nós, não é a religião, não é a igreja, é o próprio Espírito Santo de Deus. Ou seja, sem a intervenção do Espírito Santo, jamais seríamos feitos filhos de Deus. João 1,12 fala sobre isso. Por quê? Porque o ser humano se distanciou de Deus e não o reconhece como seu verdadeiro Pai. Uma das funções do Espírito Santo de Deus é nos despertar espiritualmente, conduzir-nos na direção de Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é que nos guia por esse caminho de vida eterna? O único caminho que nos leva de volta ao Pai é o Espírito Santo de Deus, conforme João capítulo 1, de 12 a 13. Portanto, através do Espírito Santo, amados, nós somos feitos filhos de Deus e passamos a viver como membros da família eterna de Deus. Segundo princípio que eu quero te ensinar nesse dia de hoje é o Espírito Santo. Por que nós precisamos do poder do Espírito Santo?
para sermos exemplo ao mundo que ainda não conhece a Deus. Segundo princípio, para sermos exemplo, referência, modelo ao mundo que ainda não conhece a Deus. Ou seja, somente através do Espírito Santo de Deus nós somos fortalecidos para viver a nova vida em Cristo Jesus, uma vida diferente, uma vida abundante, uma vida plena, sermos um exemplo vivo do que significa ter Jesus Cristo habitando nos nossos corações, no nosso interior, o verbo de vida habitando em nós, a vida de Deus fluindo através das nossas vidas, nos tornando um exemplo para o mundo que ainda não conhece a Jesus. Terceiro lugar, para superarmos ao nosso adversário, que é o diabo. Por que nós precisamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas? Para superarmos, ou seja, triunfarmos, vencermos o nosso adversário, que é o diabo, Satanás, o príncipe deste mundo caído. Todo crente vive em uma zona de guerra, né? A W. Tozer já dizia. Tem muita gente que pensa, muito crente que pensa que está num clube de lazer. Mas na verdade, diz a W. Tozer, esse grande pastor norte-americano, pastor de pastores, ele diz: nós estamos num campo de batalha. Todo crente vive em uma zona de guerra. Antes de nos tornarmos cristãos, estávamos, é claro, do lado do inimigo, do lado de Satanás. Todavia, quando escolhemos seguir a Jesus, somos colocados do outro lado, do lado da luz, do lado de Deus. É o que diz Efésios 2, de 1 a 5. A guerra que travamos ainda contra Satanás, torna-se cada dia mais renhida, né? E precisa de muita graça de Deus, capacitação do Espírito Santo, depois de nós entregarmos a nossa vida e nos convertermos a Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Ele está tentando nos levar a desistir da fé, desistir de caminhar com Deus, desistirmos de seguirmos a Jesus. Mas somente através do Espírito Santo, irmãos, Deus nos reveste de poder para derrotarmos o diabo e as suas ferramentas, as suas obras malignas, com os seus demônios, que são os seus asseclas. É o que diz 1 João 4,4. Então, aqui esse texto fala sobre a vitória do crente contra o diabo. E em quarto lugar, quarto princípio que nós queremos te ensinar é por que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Primeiro, para sermos filhos de Deus. Segundo, para sermos um exemplo ao mundo caído. Terceiro, para superarmos o nosso adversário, que é o diabo. E quarto princípio que eu quero deixar no teu coração é que, através do poder do Espírito Santo, podemos compartilhar a nossa fé através de outras pessoas, para outras pessoas, na direção de outras pessoas. Compartilhar essa fé, esse evangelho, essas boas novas da salvação, através do poder do Espírito Santo para outras pessoas. É o que diz Atos 1:8 que nós lemos para vocês, eu vou repetir. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que são os lugares próximos da onde nós moramos, simbolicamente, como toda a Judéia e Samaria, seriam os nossos estados, as províncias da sua nação, como também até os confins da terra, até os lugares longínquos, né? As missões transculturais, ou seja, para além da nossa cultura, até os confins da terra, é o que diz Atos 1:8. Aqui é utilizado poder, aqui a palavra dunamis ou dinamis, é a palavra grega que significa poder em nossa língua, né? Português. Ela deriva de um vocabulário que nós traduzimos como dinamite. Semelhantemente, Deus quer que sejamos cheios dessa dunamis, dessa dinamis de Deus, para podermos testemunhar da vida de Jesus. Esse poder, essa dinamis, essa dinamite de Deus nos capacita a ser tal como Ele é, semelhantes a Jesus, diante das pessoas, diante de Deus e diante das pessoas. Em outras palavras, quando nós falamos, quando nós oramos, quando nós tocamos, ministramos nas pessoas, o poder do Espírito Santo flui através de nós. É como se a própria pessoa de Jesus falasse, orasse e tocasse nessas pessoas de forma extraordinária, através de pessoas simples como nós. E a partir daí, nós vamos falar no nosso próximo encontro sobre os dons e frutos
que emanam, né, que fluem através daqueles que são cheios do Espírito Santo. Então, por que nós precisamos do poder do Espírito Santo nas nossas vidas? Primeiro, para sermos feitos filhos de Deus. Segundo, para sermos exemplo ao mundo que ainda não conhece a Deus. Terceiro, para triunfarmos e superarmos o nosso adversário, que é o diabo. O crente tem 3 adversários. O mais conhecido é esse, o diabo. É o que diz 1 João 4,4. Mas também tem a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, e o mundo, o cosmos, o mundo contrário aos princípios e valores do reino de Deus. E o quarto princípio que aprendemos, nós precisamos do poder do Espírito nas nossas vidas, a fim de compartilharmos a fé de Cristo de forma efetiva, relevante, abundante e abençoadora através do poder do Espírito Santo. Será que você reconhece a sua necessidade do Espírito Santo? Será que você tem vivido debaixo do poder do Espírito Santo? Será que as pessoas veem na sua vida o poder do Espírito Santo fluindo através de você? E continue aqui, firme e forte conosco, que no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre os dons e frutos espirituais e em que implica também o enchimento do Espírito Santo na vida do crente, tá bom? Continue conosco, conectado conosco. Aqui debaixo no link de descrição tem todas as informações das nossas redes sociais. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, siga o nosso canal no YouTube, siga-nos através do Instagram, clica aí, assista de novo, faça suas anotações. E não somente isso, querido, se você sentir no coração o desejo, o propósito de semear na obra de Deus, nessa casa pastoral, nesse ministério relevante, efetivo, abençoador, faça isso com todo o seu coração. A sua semente hoje prepara você para um futuro abençoado lá na frente. Quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, vai colher em abundância da parte do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Beijão do pastor Giovanni. Que Deus os abençoe. Nós vamos estar orando por você, pela sua vida, pela tua casa, pela sua família. E nessa quarta-feira, às 20 horas, vem estar conosco na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, pertinho da Aviação Umuarama, na frente da Unitron, em Anguera. Nós estamos aqui louvando a Deus, uma palavra abençoada do coração do Pai para o seu coração nessa quarta-feira, às 20 horas. E no domingo, 2 cultos, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, na Igreja Casa na Rocha, e às 19 horas, o culto da família, um culto especial. Teremos o pastor Giovanni, meu pai, minha mãe, Elizabeth Zimmermann, com mais de 46 anos de ministério, vão estar ministrando na igreja uma palavra especial do coração de Deus para a sua vida. Venha estar conosco, venha conhecer esse ministério abençoador e abençoado, venha fazer parte da nossa comunidade, da nossa igreja local. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Um abração, Deus vos abençoe e compartilhe esse link através do seu WhatsApp, das suas redes sociais. Amém.